Bem-vindo, amigos do Grupo Espírita Alta de Souza, para mais um momento de estudos. Vamos começar com a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 149, Escamas. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós, outros, hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo, penetra a cidade, em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando a extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo, a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que a luta diária poderás encontrar o Ananias da fraternidade, em nome do Mestre. Aproxima-se-ão compassivos de suas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Vamos elevar o nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade para ouvir, ler e tentar compreender a sua palavra, que nós possamos recebê-la em nossas mentes, que nós possamos embeber o nosso coração do seu amor, da sua compreensão. Senhor, agradecemos também a orientação dos nossos guias espirituais, a orientação de Alto de Souza, todos aqueles encarnados e desencarnados que aparecem em nossos caminhos para cooperar, para atrapalhar, para que nós possamos compreender melhor a nós mesmos, compreender melhor aos outros, para que nós possamos nos livrar dos nossos preconceitos, das nossas dificuldades, das nossas incompreensões. Obrigado, meu Deus, por todas as oportunidades que o Senhor nos apresenta. Por favor, Senhor, continua nos amparando nesse momento difícil deste planeta, nesse momento difícil de nossas vidas, nesse momento difícil em que nós, cada um de nós, precisamos evoluir, precisamos compreender, precisamos retirar as escamas que cobrem os nossos perispíritos, os nossos pensamentos, a nossa compreensão. Que nós possamos, Senhor, a cada dia que passa, compreender melhor não só a sua palavra, mas compreender melhor o companheiro que está ao nosso lado, seja na nossa casa, seja nosso vizinho, seja aquele colega de trabalho, de escola, aquele que encontramos na rua, aquele que mora próximo a nós, aquele que nós cruzamos o caminho, por qualquer motivo que seja, Senhor, porque sabemos que tudo está no seu plano, tudo está sob o seu controle, tudo é colocado em nossa vida para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Que assim seja. Hoje o nosso estudo é sobre o livro Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles,
psicografado por Divaldo Franco, é capítulo 19, Terapia Espírita. E o livro nos lembra, né, o capítulo nos lembra, que quantas vezes a gente... Isso não está explicitamente no capítulo, tá? Mas quantas vezes a gente é lembrado o quão importante é nós orarmos, né? Vigiai e orai. O quanto é importante a gente se conectar com os nossos guias espirituais, com Jesus, com Deus, com a nossa consciência, o quanto é importante a gente praticar um momento de oração, a gente entrar em contato, a gente pedir, a gente agradecer, a gente simplesmente se conectar, né? Elevar o nosso padrão vibratório para orarmos, né? Por nós mesmos, pelos nossos companheiros, pelos outros, pelos inimigos. A gente talvez já esteja num patamar um pouquinho mais evoluído, a gente não tem inimigos, mas tem pessoas que a gente gosta menos, que gostam menos da gente, e lembrar deles também em oração. Mas o assunto do capítulo é um pouco diferente. Ele fala de meditação. Se a gente vai procurar, né, saber sobre meditação, assim, eu conheço muito pouco, tá? Mas geralmente o que chega até nós é aquela meditação da concentração, do deixar a mente vazia, de você respirar, de você se acalmar, de você manter a sua tranquilidade, de você procurar a si mesmo, de você olhar para um momento tranquilo, para uma imagem tranquila, para um lugar em que a água bate, os sons são calmos, você tem contato com a natureza. Isso tudo é uma forma de meditação. Mas a meditação que o capítulo nos pede, ela é um pouquinho diferente. Ela é um momento de calma também, é um momento de concentração, mas é para a gente, seria a parte do vigiai, né? Do vigiai e orai, né? Ou do orai e vigiai, mas é de a gente, muitas vezes, passa por dificuldades, passa por momentos de aflição, passa por momentos em que a gente tem às vezes é até levado a um certo desespero. Nossa, mas como isso pode estar acontecendo comigo? Como é que eu estou passando por essa dificuldade tão grande? Como é que eu posso estar tendo esse problema financeiro, pessoal, de saúde, no trabalho, na escola, com o vizinho? Como é que eu posso estar passando por isso tudo? E o que o capítulo nos pede é justamente para, nesses momentos, a gente meditar. Mas meditar no que a gente está passando e em quantas pessoas poderiam, não, na verdade, né? Em quantas pessoas estão numa situação pior que a nossa. A intenção, pelo menos o que eu consigo compreender, né, do capítulo, não é assim minimizar ou desprezar o nosso sofrimento. Não é isso. O nosso sofrimento, ele está ali com um propósito, né? Como eu cito isso várias vezes, né? Como eu já vi numa palestra no centro mesmo, a gente sofre enquanto não aprendeu. Então, se a gente ainda está aprendendo, se aquele sofrimento ainda é necessário, e por que ele é necessário, né? Assim, poxa, mas será que eu mereço esse castigo? De novo, vou repetir o que para mim é uma forma de tentar entender melhor essa história do sofrimento e do aprendizado. Se eu não sei fazer alguma coisa, se eu tiver que fazer, vou mudar de exemplo, né? Se eu tiver que fritar um ovo, e eu nunca fiz, não faço a menor ideia, nunca cozinhei nada na vida, fritar, até quebrar o ovo vai ser difícil. Eu vou quebrar, vou espalhar tudo, vou tacar a casca em tudo quanto é lugar, eu vou, na hora de colocar na frigideira, vou colocar errado, o ovo vai espalhar no fogão, vai sujar, eu não vou saber vou esquecer de botar o óleo, vou botar óleo demais, vou acabar molhando o óleo vai expirar, alguma coisa vai
dá errado, eu não sei fazer, vou fazer uma lambança gigante. E aquilo é um sofrimento, eu vou me queimar, né? Pode até ocorrer um acidente. É bom ter alguém ali para ficar de olho, né? Mas quando eu tenho alguma coisa que eu preciso fazer e eu não tenho conhecimento, eu não tenho base, às vezes eu não conheço aquilo, mas eu tenho base, né? Eu nunca é, fritei um ovo, mas já fritei um peixe, já fritei alguma outra coisa, né? Eu já tenho alguma experiência em alguma outra coisa. Você vai usando uma experiência para desenvolver a outra. Mas se você não tem experiência nenhuma naquele assunto, aquilo é um sofrimento. Você pode se machucar muito com aquilo, aquilo dói, né? Dependendo de como você conduz, aquilo dói. A gente às vezes tem a tendência de abandonar, né? Ah, não, isso eu não sei fazer, isso não é para mim. E aí larga. Mas na vida, né, e especialmente na vida espiritual, na nossa evolução moral, a gente sabe que não tem essa de isso não é para mim e largo para lá. Você larga para lá por um tempo. Você larga para lá por um tempo, às vezes longo, né? Séculos, milênios, você larga para lá. Mas não tem jeito. É aquela prova que você tem que fazer. Né? Ah, não, hoje eu não vou faltar, vou pegar a segunda chamada. Tem segunda chamada, terceira, quarta, tem chamadas infinitas. Mas não tem jeito, tem que passar na prova. Enquanto você não passa na prova, naquela dificuldade, naquilo que você tem que aprender, o sofrimento está ali porque aprender é sofrer, né? Você toda vez que está aprendendo é difícil, é complicado, tem que mudar alguma coisa que aprender então. Então, a ideia, voltando para a história da meditação, né? A ideia, assim, não é minimizar o nosso sofrimento. Ah, não, a gente está sofrendo, você está aí também sofrendo à toa e você está aumentando. Não é isso, tá? O nosso sofrimento é nosso, ele dói, ele machuca, ele muitas vezes ele nos derruba, né? A intenção, né, olhando para a meditação, é justamente para evitar esse nos derruba. Quando a gente está passando por algum sofrimento, alguma dificuldade, aquilo nos toma toda a nossa mente. Uma pergunta boba, tá? Qual é a maior dor do mundo? A gente vai pensar num monte, né? Alguém vai citar, é dor de dente, é a dor do parto, é a dor da perda de alguém, assim, vários exemplos. Eu vou dar uma resposta, ela de certa forma é meio cretina, tá? Mas ela é bem ilustrativa. A maior dor do mundo é a minha, né? E se você está falando, né, é a sua, né? Então a maior dor do mundo é aquela que você está sentindo, porque dependendo como for, isso te cega para qualquer outra coisa. A maior dor do mundo é o parto para quem está tendo parto. Para quem está assistindo aquela dor, no máximo tem uma empatia. Você não está sentindo aquela dor de verdade. Você pode ter sentido, né? Se você já foi mãe, você pode ter sentido aquela dor e lembrar. Você pode ter uma empatia. Mas a dor daquela pessoa, ela é diferente. Ela não é igual à sua. Então, para quem está sentindo a dor, para quem está passando por um sofrimento, aquilo é a coisa mais importante. E aquilo é importante, né? Aquele sofrimento é importante. Aquilo ali está acontecendo. Mas para a gente não vergar, não cair no sofrimento completamente, o que o capítulo 19 do Dimensões da Verdade nos pede? Medite. Olhe para essa dor. Lembre-se que há sim pessoas que estão sofrendo mais do que você. E por quê? Porque muitas vezes essas pessoas elas não têm condição, elas estão ainda numa fase anterior à sua naquele aprendizado. E aí quando essas pessoas olham para você, a sua situação é uma situação de felicidade. Mas é um sofrimento? É, sim, mas está melhor do que o dele. Né? Se eu estou passando por frio, estou nu no gelo, se você me dá um lençol, já é melhor do que eu estar completamente exposto ao tempo. Eu já consigo pelo menos me proteger um pouquinho do vento. De repente eu consigo me isolar, botar aquele lençol, não encostado em mim,
mas um pouquinho mais afastado, me protejo do vento. Vou para um cantinho, já me protejo do vento, já me protejo da vergonha de estar me expondo nu, no frio. Para aquele que tem o lençol, aquele que tem um cobertor, já é um pouquinho melhor. Pode estar sentindo frio também. Tá com o pé descalço botado no pé frio, né, no chão frio, mas está melhor do que aquele que só tem um lençol. Aquele que tem uma bota, um casaco, está melhor do que aquele que está só com cobertor. Aquele que está dentro de um lugar fechado está melhor do que aquele que está com o casaco lá do lado de fora. Aquele que está no lugar fechado com algum aquecimento, nada muito demais não, um aquecimentozinho qualquer, já está melhor do que aquele que está só numa casa fechada, mas que não tem aquecimento nenhum. Aquele que está com um aquecimento adequado, confortável, né, que tem uma iluminação boa, está melhor do que aqueles que estão com aquecimento deficiente. Aquele que tem todo esse conforto e está cercado de pessoas que ama e que ama, já está melhor do que aquele que está confortável, mas está sozinho. Aquele que está cercado por alguém que não só ele ama, mas o ama também, já está melhor do que aquele que ama, mas não é correspondido. Então, a gente vai sempre conseguir olhar para uma direção e enxergar pessoas que estão melhores do que nós. Essa é a parte fácil. Essa a gente faz muito fácil. A gente, quando está sofrendo, muitas vezes a gente olha para o lado e vê, poxa, mas olha só o fulano ou a fulana que tem uma vida tranquila, não passa por isso. E a gente muitas vezes esquece de olhar. Então a gente medita, já é o melhorzinho, né? Mas a gente não olha para o lado certo. A gente esquece de olhar para outros aspectos e ver pessoas que têm uma dificuldade maior do que a gente. Novamente, lembrando, não é para menosprezar o sofrimento de ninguém. Não é para a gente, eu estou sofrendo, eu não devo sofrer. Não, não é isso, né? Sofrimento machuca, dói, é difícil. A gente evoluir, a gente aprender é complicado, né? Só quem passa sabe como é que é. Mas a gente não pode se deixar entregar a esse, não pode se entregar a esse sofrimento, não pode simplesmente se deixar abater. A gente precisa lembrar que, assim como há pessoas, espíritos, que estão numa situação melhor do que a gente, há espíritos que estão numa situação, há espíritos, há pessoas que estão numa situação pior do que a nossa. Que para aquela situação estão passando por um caso mais complicado. E o que é engraçado, às vezes você olha para a pessoa que está passando por uma situação mais difícil e ela está lidando com aquilo melhor do que a gente. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Às vezes eu estou passando por uma dificuldade e está achando aquilo ali horrível, né? E eu vejo uma pessoa numa situação pior do que a minha, mesmo um caso parecido, numa situação pior do que a minha, e lidando muito melhor. Caramba, mas como é que pode isso? Para aquela pessoa, aquele aprendizado já passou. Ela já sabe lidar com aquilo. Ela está tendo que fazer uma trilha difícil, mas ela tem condições, ela já fez, ela tem preparo, ela sabe como é que é, né? Então é mais complicado, mas ok, ela consegue lidar com aquilo. O que eu estou passando uma dificuldade que eu consigo lidar. Eu não recebo nenhum fardo, nenhuma cruz em que ela é mais pesada do que eu consigo lidar. Às vezes eu recebo coisas que elas servem para eu lidar com o meu orgulho, né? Caramba, eu acho que eu consigo resolver tudo e às vezes eu sou apresentado a uma situação em que me mostra que eu não consigo resolver tudo, né? Então, mas eu preciso tentar com todas as minhas forças, sejam elas físicas, espirituais, intelectuais. Eu preciso tentar resolver a situação. Eu preciso tentar lidar com aquela dificuldade. Eu preciso tentar lidar com aquele sofrimento.
eu não posso me entregar, eu não posso me abater. Se eu fiz o melhor possível, fiz aquilo que eu conseguia, tudo que estava ao meu alcance, e eu não consegui resolver a situação, pode ser que o que eu precise é de um pouco de resignação, de um pouco de humildade, de pensar que, caramba, olha só, eu não deixei passar, eu não fiquei de preguiça, eu não fiquei de bobeira, a situação se apresentou, eu fiz tudo o que podia e eu não consegui resolver. E aí um parênteses, né? Às vezes a gente acha que fez tudo que podia, mas na verdade a gente se engana, né? Ah, eu fiz tudo que podia, mas não fiz, né? Fiquei mais de preguiça e fiquei me convencendo de que não estava de preguiça. Mas vamos deixar esse caso de lado. Eu efetivamente fiz tudo que podia, tudo que estava ao meu alcance e procurei outros meios, procurei ajuda, procurei tudo que podia e não consegui resolver, não teve jeito. O que me resta? Né? Já que eu fiz tudo que podia, eu faço mais uma coisa que eu posso fazer, aceitar, me resignar. Se eu não tenho como resolver, o que eu posso fazer? Né? Se eu não tenho como pedir a alguém para me ajudar, não é alguém para resolver para mim, né? Porque os meus problemas ninguém resolve, né? Se eu não conseguir resolver e não conseguir pedir, não conseguir ajuda para conseguir resolver, então, de repente é porque eu preciso me resignar, é isso mesmo, não tem muito jeito. Talvez não seja agora, talvez eu tenha que resolver isso um pouquinho mais à frente. E o que a gente é solicitado no capítulo é isso, né? A gente já é solicitado em vários momentos, em vários lugares, em vários livros, em vários capítulos desse próprio livro, da gente orar, da gente se conectar ao, a um padrão de vibração mais elevado. Muitas vezes esse orar, esse se conectar a um padrão de vibração mais elevado, é o que nos permite raciocinar melhor, é o que nos permite conexão com espíritos mais avançados que podem nos inspirar. É o que nos, às vezes, traz calma para nós mesmos encontrarmos a solução. É o que nos traz calma, muitas vezes, para aquele irmão ou irmã encarnados que estão vivendo a situação junto com a gente, para que eles também possam se acalmar. Né? Quantas vezes a gente está no estresse e gerando estresse nas outras pessoas. Mas se a gente... Não, mas os outros também poderiam fazer. Poderiam, mas assim, vamos fazer a nossa parte, né? Então, se eu consigo trazer a calma para mim, muitas vezes isso é suficiente para eu trazer a calma para os outros que estão perto de mim. E aí, trazendo essa calma, muitas vezes a oração é uma forma, né? No que eu paro para orar, eu mudo a minha vibração, eu consigo ficar mais tranquilo, mais calmo. E aí, com isso, eu passo a pensar no assunto. Há uma forma de resolver essa questão? Há uma forma de resolver essa situação? Existem pessoas que estão passando por dificuldades iguais, só que num grau maior do que eu nesse ponto. Existem pessoas que já conseguiram lidar com isso melhor. Será que eu posso me inspirar nesses que já lidaram melhor? Será que eu posso me inspirar nesses que estão passando por uma dificuldade maior, mas conseguem lidar melhor com isso? Como é que eu posso sair dessa sinuca, né? Como é que eu posso sair desse problema? Meditando. Meditando não é só esvazia sua mente e pensa num lugar em que a água está batendo. Isso ajuda a tranquilizar. Mas não é só isso. É meditar também pensando nas situações, pensando em o quão pior isso pode ser. Então, de certa forma, eu até posso me considerar com sorte. O quão melhor isso pode ser, então, de repente, isso me mostra um caminho para seguir, um caminho para lidar com aquilo. Não que eu tenha que repetir a solução que os outros dão, porque é aquela história, a minha situação pode ser diferente, né? A minha porta de saída pode ser outra. Mas eu tenho que pensar no assunto. Às vezes eu ouvi uma outra pessoa que passou por aquilo, não importa se ela está querendo
dar lição de moral, me ensinar, me dar, né, aquela história, se o conselho fosse bom, a gente vendia. Mas eu posso ouvir. Aquilo pode ser uma solução diferente que eu não estava pensando. Né? Assim como a gente, quando está vendo alguém passar por uma situação, a gente não precisa chegar senhor da verdade, né? E falar assim, não, olha só, eu sou espírita, eu estudei nos livros X, Y e Z que você está sofrendo à toa e na verdade você tem que encarar que essas pessoas, que há pessoas que sofrem muito mais do que você. Não é nada disso. Né? Mas você pode ter uma empatia pela pessoa e ver, pô, aquela pessoa está sofrendo. Ela está, para ela, aquele é o sofrimento. Não adianta eu chegar simplesmente e falar, não, olha só, tem gente que sofre mais do que você. Isso talvez não seja num primeiro momento. Talvez no primeiro momento seja ouvir, tá, por que você está passando? Olha, não foi a mesma coisa, eu já passei por algo parecido. Assim, e aí às vezes nesse momento é bom até a gente minimizar o nosso sofrimento, tá? Só para as pessoas ficarem, porque lembre-se, a maior dor do mundo é a minha. Então assim, eu posso estar aumentando na hora que conto, e certamente o outro que está ouvindo fala, ah, tá de brincadeira, tá querendo se comparar com o que eu estou passando? Então, a gente pode, para ajudar, a gente ouvir de verdade, né? Não ouvir só para poder contar a sua versão, ouvir de verdade o que aquela pessoa está falando. E a gente trazer a nossa situação como um exemplo, olha, se for o caso, né? Às vezes a gente não quer ficar expondo a vida, mas olha, passei por uma situação parecida com essa, não é a mesma coisa, mas assim, nesse caso eu resolvi, né? Eu fui por esse caminho aqui e deu uma melhorada. Você acha que algo parecido pode te ajudar? É... E a gente, se está passando por uma dificuldade e alguém vem com isso, a gente não precisa assumir, mesmo que a pessoa esteja mal intencionada, tá? A gente não precisa assumir que ela está querendo nos ensinar como resolver nossa vida. Então, a gente escuta também. De repente, aquela situação que a outra pessoa passou pode ser algo que nos inspire a como resolver. Ou pelo menos nos inspire a como não resolver. Ah, entendi. No seu caso foi isso, mas para mim essa solução não serve por conta disso, disso, disso. É isso que o capítulo nos pede. Que a gente medite. Que a gente pare para pensar nas nossas dificuldades e a gente tente lembrar primeiro que há pessoas que estão passando por uma situação pior do que a nossa, sempre há, sempre há. E há pessoas, né, isso o livro não fala explicitamente, mas há pessoas, é porque essa a gente já faz naturalmente, né? Há pessoas que estão passando por uma situação melhor do que a nossa, também sempre há. Então, o que a gente precisa é agir com tranquilidade. Ok, eu estou passando por isso aqui. Como é que eu resolvo? Como é que eu aprendo? Como é que eu evito que isso aconteça? Às vezes eu estou passando por um sofrimento, eu fiz uma lambança enorme e agora eu estou pagando as consequências daquilo, né? Quebrei o vidro da porta de casa e agora eu estou tomando um esporro do meu pai e da minha mãe. É isso mesmo, né? Como é que eu faço para resolver, né? De repente eu posso, olha, eu já sei que eu não posso ficar correndo pela casa, tacando as coisas, tem que prestar atenção, né? E às vezes estou tomando um esporro do chefe no trabalho porque eu fiz uma besteira mesmo. Como é que eu posso resolver isso? Aprendo, não faço mais, né? É, eu tento não fazer aquilo novamente, né? Tem que aprender para não fazer de novo, porque senão o sofrimento continua, né? Sofrimento é aprendizado. Tomei uma nota baixa na prova e agora estou sofrendo por conta disso, vou repetir de ano, ah, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Ah, no ano que vem eu estudo mais. O que eu posso fazer? É isso. Né? Eu não tenho muito o que ver. Eu posso tentar revisar a prova, mas não. É porque eu não quis nada mesmo. Então, beleza. O que eu posso fazer com isso? Me resignar e no ano seguinte estudar com mais afinco. E agora eu vou pagar a consequência de ter perdido um ano. Então tudo que a gente passa, a gente precisa meditar e parar para pensar assim, eu poderia ter feito algo diferente para isso não acontecer, mas não é para ficar se martirizando. É só para assim, tá, então, se uma situação parecida com essa acontecer de novo, eu já sei que eu tenho que fazer diferente. Né? Tá, mas agora, isso vale para a próxima, mas e nessa? Como é que eu posso minimizar os efeitos? Ah, eu quebrei o vidro, eu posso ajudar a catar o vidro? Ou é mais perigoso, é melhor deixar outra pessoa fazer? Eu posso tentar evitar que outras pessoas passem por aqui e se machuquem? Eu posso avisar logo que o problema aconteceu? Quantas vezes a gente aumenta o nosso sofrimento porque a gente fica
tentando fugir dele. Ah, caramba, eu vou tomar esporro, então eu vou ficar quietinho aqui, não vou falar nada. E aí, quando alguém descobre, já é algo mais grave, alguém se machucou, ou o esporro aumenta. É, tudo que a gente precisa fazer é lembrar que o sofrimento que a gente passa é um aprendizado. E eu preciso aproveitar o melhor que eu puder deste aprendizado, seja para me melhorar, melhorar a minha situação, melhorar a situação daqueles que estão ao meu redor, para tentar reduzir ou eliminar o sofrimento, ou pelo menos aprender para esse sofrimento não acontecer de novo. E o capítulo 19 nos pede que a gente faça isso através da meditação. Não só, de novo, né? Não só aquela meditação esvazia a mente, pensa na água batendo, mas pensar, raciocinar sobre as situações que nos levaram àquilo, as situações que outras pessoas podem estar passando com mais dificuldade, e a gente lembrar que a gente recebe aquilo que a gente consegue lidar. Né? Não é só a questão do eu recebo o que eu mereço. Eu recebo aquilo que eu consigo lidar. Se eu consigo lidar, então eu vou tentar resolver da melhor forma possível. Eu não vou ficar. Às vezes é difícil, às vezes o peso é grande demais, mas eu vou tentar, com o máximo das minhas forças, me erguer, entender aquilo que está passando comigo e tentar resolver da melhor maneira e tentar ajudar aquelas pessoas que estão ao meu redor e que eu posso ou levar uma palavra de conforto ou levar simplesmente um ouvido, alguém para escutar o que a pessoa está passando. Vamos elevar novamente o nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado pela oportunidade de poder ter contato com a Sua palavra, que nós possamos, Senhor, em algum momento, compreendê-la e fazê-la principalmente parte da nossa vida, que nós possamos nos modificar, que nós possamos evoluir devagar, aos poucos, um pedacinho de cada vez, mas sempre em frente, sempre a caminho de Ti, que nós possamos cada vez mais colocar em prática aquilo que nós ouvimos, compreender os momentos em que essa prática não é a mais adequada, em que nós compreendemos incorretamente, que nós praticamos de forma errada, mas que nós possamos aprender com os nossos próprios erros e com os erros daqueles que estão ao nosso redor para evoluirmos, para nos melhorarmos, como o Senhor pediu, um pouquinho a cada dia. Senhor, olhai por aqueles que passam por dificuldades, por aqueles que passam fome, por aqueles que passam frio, por aqueles que estão sem emprego, por aqueles que estão sem comida, por aqueles que estão sem escola, por aqueles que não conseguem fornecer conforto, sustento ou mesmo o mínimo para suas famílias. Mantenha, Senhor, a mente deles, a nossa mente, sintonizada contigo, que nós todos possamos manter a esperança na Sua palavra, na Sua lei, e não procurar caminhos fáceis ou formas indolores de resolver as suas questões. Obrigado, Senhor, que nós possamos cada vez mais fazer parte da Sua obra, fazer parte dos Seus ensinamentos, que nós possamos contribuir para melhorar a vida daqueles que nos rodeiam, daqueles que cruzam nossas vidas ou cruzam nosso pensamento, que nós possamos trazer um pouquinho de conforto, seja com a palavra, seja com o ouvido, seja com alguma providência material para aqueles que sofrem. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que traz a todo momento em nossas vidas. Que assim seja. Por tudo que nos dá. Que assim seja.